Tinha um cheiro específico naquele estúdio. Madeira velha, pó de maquiagem e aquele calor úmido que as câmeras de tubo jogavam no ar. Um calor que grudava na roupa e ficava. Quem trabalhou na televisão brasileira dos anos 80 sabe exatamente do que estou falando. Não era glamour. Era suor, era nervoso, era o coração batendo fora do peito enquanto o ponteiro do relógio na parede se aproximava da hora do ao vivo. E naquela tarde, esse cheiro específico estava mais forte do que nunca, porque algo estava errado. Algo que a equipe sentia, mas ninguém conseguia nomear ainda. O programa ia entrar no ar em pouco tempo, a plateia já estava acomodada, as câmeras estavam posicionadas, o piso do palco estava encerando com aquele brilho que aparecia bem no zoom. E então Hebe Camargo sentiu uma dor aguda, forte, daquelas que aparecem do nada e pedem atenção imediata. 4 minutos depois, ela fez algo que aquela plateia nunca esqueceu. Algo que as câmeras registraram, mas que a maioria das pessoas que assistiu em casa não entendeu completamente naquele momento. Só quem estava dentro do estúdio, só quem conhecia o bastidor, só quem entendia o que estava em jogo naqueles minutos, só essa pessoa sabe o tamanho do que aconteceu. E é exatamente isso que a gente vai desenterrar hoje. O que foi aquela dor? O que ela significava no contexto daquela tarde? O que Hebe escolheu fazer com ela? E por que essa escolha diz mais sobre quem ela era do que qualquer prêmio, qualquer título, qualquer manchete de jornal jamais poderia dizer? Fica aqui comigo, porque essa história não está no livro de nenhuma editora. Não virou documentário oficial. Ela vive na memória de quem estava lá, no relato de quem trabalhava nos bastidores e nos registros que sobreviveram ao tempo e ao descuido da televisão brasileira com a própria história. Antes de eu te levar para dentro desse estúdio, deixa eu ser direto com você. O YouTube tem uma tendência cruel de enterrar conteúdo assim. O algoritmo não favorece quem conta histórias que demoram para ser contadas direito. E histórias como essa, de bastidor, de resistência, de uma mulher que escolheu o que escolheu quando tinha tudo para não escolher, essas histórias precisam de gente que acredita nelas. Se você tem mais de 50 anos, você viveu a televisão que a gente está contando aqui. Você conheceu a Hebe de alguma forma, na tela, no rádio, numa conversa de família. Você merece entender o que estava acontecendo por trás daquilo que você via. Então se inscreve no canal, dá o like agora e deixa um comentário com o nome da Hebe. Só isso. Só o nome dela nos comentários. Para esse vídeo chegar em mais gente que também merecia ver isso. Vai lá. E depois volta, porque a história começou e não para mais. Agora fecha o olho por um segundo e volta comigo para aquela tarde. Os anos 80 na televisão brasileira eram uma coisa específica, única, que não se repete mais. Era um tempo em que a televisão não tinha concorrente. Não existia internet, não existia streaming, não existia a possibilidade de você pular para outra coisa com um toque no celular. Quando o programa entrava no ar, ele entrava de verdade, na sala de todo mundo, na cozinha de todo mundo e às vezes no quarto de todo mundo ao mesmo tempo. A audiência era um número que significava poder, dinheiro, existência. Uma emissora que perdia audiência perdia patrocinador, e uma emissora que perdia patrocinador começava a sangrar. Isso não era metáfora, era a realidade bruta de como a televisão funcionava. E nesse ambiente, o programa de Hebe Camargo era uma peça central. Não é exagero dizer que ela segurava uma fatia enorme da atenção do país. O sofá de entrevistas dela tinha recebido gente de todo tipo. Atores, cantores, políticos, pessoas comuns que tinham uma história que merecia ser contada. Hebe tinha o dom de fazer qualquer pessoa parecer interessante, de transformar qualquer conversa em algo que prendia. Mas esse dom tinha um custo que o público não via. Cada programa exigia um preparo que ia muito além do que aparecia na tela. E naquela tarde específica, o preparo tinha sido diferente. Tinha algo pesando no ar desde cedo. Quem trabalhava na produção naquele período conta que a dinâmica nos bastidores era uma coreografia quase militar. Havia uma ordem clara de quem podia falar com quem tomava qual decisão, quem tinha o poder de atrasar ou adiantar qualquer parte do programa.
No centro disso tudo, sempre, estava o diretor de estúdio, um cargo que nos anos 80 tinha um peso que hoje é difícil de imaginar. Esse diretor era o elo entre o que a direção da emissora queria e o que acontecia no palco. E naquela tarde havia uma instrução específica que tinha chegado de cima. Uma instrução que a equipe conhecia, que o diretor conhecia e que criava uma tensão silenciosa em todo o mundo que sabia o que ela significava para aquele programa específico. Havia uma produtora júnior naquele estúdio. Vou chamar ela de Célia, porque não é justo usar o nome real de alguém que nunca pediu para virar personagem de nenhuma história. Célia tinha uns 20 e poucos anos, estava há menos de 2 anos na emissora, e esse emprego era o que estava sustentando ela e ajudando a família. O emprego na televisão, naquela época, não era só prestígio, era segurança, era o que separava uma vida estável de uma vida instável. E Célia sabia disso com a clareza de quem não tem margem para erro. Ela estava naquele estúdio fazendo o que se esperava dela, circulando, verificando, anotando, sendo invisível da maneira que toda produtora júnior aprende a ser para sobreviver. Foi Célia que percebeu primeiro. Não a dor. Essa ninguém percebeu antes de Abby, mas o que aconteceu logo antes. O que estava no ar, o que estava pendente, o que estava prestes a colidir com aquela tarde de programa ao vivo. Ela viu, ela entendeu, e ela ficou com aquilo dentro dela por muito tempo. Porque o que ela tinha visto não era o tipo de coisa que se levava para frente em ambiente de emissora dos anos 80. Você guardava, você seguia em frente, você não questionava a direção. Esse era o código. Mas voltemos ao começo dessa tarde, porque a dor que Abby sentiu não surgiu do nada. Surgiu de um contexto, de uma pressão, de uma situação específica que estava se construindo há dias. E para entender o que aconteceu nos 4 minutos depois da dor, você precisa entender o que estava acontecendo antes dela. Há relatos de pessoas que trabalharam próximas a Abby nesse período de que ela tinha uma maneira específica de entrar no programa. Não era algo que se discutia abertamente, era algo que quem convivia com ela aprendia a reconhecer. Uma postura, uma respiração, uma forma de se colocar que dizia: estou pronta, pode abrir. Não era vaidade, era concentração. Era a maneira que ela tinha encontrado de se blindar de tudo que estava fora daquele palco para se entregar completamente ao que estava dentro dele. Quem estava do lado de fora daquela bolha, olhando de dentro dos bastidores, via uma mulher que parecia imune à pressão. Parecia, porque por trás disso havia todo um trabalho que o público nunca via. Naquele dia, essa preparação foi interrompida. Não de forma grosseira, não com gritos ou confronto. A televisão dos anos 80 tinha suas próprias maneiras de aplicar pressão, e nenhuma delas precisava de grito. Havia algo que tinha chegado aquela tarde na forma de uma mudança de última hora. Uma mudança no roteiro, não exatamente no conteúdo, mas na estrutura, na sequência, no que ia acontecer e quando. E essa mudança não tinha sido comunicada da forma correta. Chegou tarde, chegou truncada, chegou carregando uma mensagem implícita que quem entendeu o bastidor da televisão brasileira daquele período leria sem dificuldade. Isso não é uma sugestão. Abby recebeu essa informação com uma expressão que a equipe aprendeu a temer mais do que qualquer explosão de raiva. Um silêncio curto, um olhar que processava e depois uma calma que não era resignação. Era cálculo. Ela estava decidindo alguma coisa. E as pessoas ao redor dela, inclusive Célia, sabiam que quando Abby estava decidindo, era melhor não estar entre ela e o que ela tinha decidido. O objeto que concentrava aquela tensão toda era um cartão. Um cartão simples, de papel firme, do tipo que os produtores usavam para passar informações de última hora sem interromper com palavras. Naqueles estúdios de ao vivo, o cartão era uma ferramenta corriqueira, mas esse cartão específico tinha chegado com um conteúdo que mudava a dinâmica daquela tarde. Célia foi quem entregou. Ela estendeu o cartão com os 2 dedos, como mandava o protocolo, sem olhar nos olhos. E Abby pegou sem deixar nenhuma pista no rosto sobre o que estava pensando. Era esse cartão que estava na mão de Abby quando a dor veio. Agora olha, antes de eu continuar,
E essa história vai ficar mais intensa daqui para frente, pode acreditar? Eu preciso te pedir uma coisa. Você que está aqui, que já passou da metade de vida, que conheceu a Hebe Camargo através de uma tela e carrega alguma memória dela. Você é exatamente o tipo de pessoa que o algoritmo do YouTube tenta empurrar para escanteio. O YouTube prefere conteúdo de 3 minutos, de jovem, de trend. E histórias como essa, com profundidade, com contexto, com o peso real das coisas, essas histórias custam para existir. Então, se você ainda não deu o like, dá agora. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Não por mim, por você mesmo, para que esse tipo de conteúdo continue chegando até você. E conta nos comentários. Você se lembra de algum programa da Hebe que te marcou? Um momento específico, um convidado, uma fala? Coloca lá embaixo. Isso ajuda o canal e ajuda a gente a entender o que vocês querem ver mais. Agora volta comigo. A dor veio de repente do tipo que não pede licença. Quem estava perto conta que Hebe fez um movimento pequeno, uma mão que foi em direção ao lado, um ajuste no corpo que não era parte de nenhuma coreografia. Uma dor física, real, que naquele momento tinha toda a condição de ser o motivo para se afastar, para pedir tempo, para dizer não hoje. Qualquer pessoa normal naquela situação teria exatamente esse direito. Uma dor inesperada, pressão de bastidor, mudança de última hora, um cartão com uma instrução que não era pedido. Qualquer pessoa normal teria dito basta. Hebe não era qualquer pessoa, mas também não era inumana. E aqui está o ponto que essa história quer te mostrar. O que ela fez a seguir não foi resultado de teimosia, ou de ego, ou de falta de opção. Foi resultado de uma compreensão profunda de quem ela era, do que aquele programa representava e do que estava em jogo naquela tarde específica, não só para ela, mas para outras pessoas que dependiam daquilo. 4 minutos. Isso é o que passou entre a dor e a entrada no ar. Em 4 minutos, Hebe não entrou em pânico. Não chamou médico com alarme. Não cancelou. Ela ficou quieta por um momento, aquele silêncio de cálculo que a equipe conhecia, e então fez uma escolha. Uma escolha que Célia, a produtora júnior que estava a poucos metros de distância, viu acontecer em tempo real. Uma escolha que mudou o tom daquele programa de uma maneira que o público em casa sentiu, mesmo sem saber por quê. Havia algo diferente naquela tarde. Uma presença que era mais densa, mais real, mais carregada. Porque quando você está com dor e escolhe estar presente assim mesmo, não de forma inconsequente, não negando o que está sentindo, mas de forma consciente, pesando o que está em jogo, isso aparece. Isso tem textura. Isso chega pelo vidro da televisão e bate em quem está do outro lado, mesmo que quem está do outro lado não saiba nomear o que está sentindo. Mas espera. Antes do palco, antes do ao vivo, antes da plateia que ia presenciar aquilo sem entender completamente o que estava vendo, havia ainda o bastidor naqueles 4 minutos. E o bastidor tinha sua própria tensão, sua própria coreografia de pânico contido. O diretor de estúdio estava com o problema do cartão. A instrução que tinha chegado de cima criava uma situação delicada. Havia um convidado programado para aquela tarde, e a direção da emissora queria que determinado assunto não fosse abordado. Não é raro na televisão desse período. A censura explícita dos tempos da ditadura tinha diminuído, mas existia uma censura de outro tipo, mais silenciosa, mais comercial, mais ligada a quem anunciava e o que os anunciantes queriam ou não queriam ver associado ao seu produto. Essa censura não precisava de decreto, precisava apenas de um cartão passado de mão em mão no bastidor. O problema é que o assunto que a direção não queria que fosse abordado era exatamente o assunto sobre o qual o convidado tinha algo real, importante e humano a dizer. Era o tipo de conversa que a televisão raramente tinha coragem de ter. E Hebe sabia disso. Tinha aceitado aquele convidado exatamente por causa disso. Célia sabia de tudo isso. Ela tinha ouvido a conversa, não por querer, mas por estar no lugar errado na hora errada, que na televisão dos anos 80 era um lugar muito comum para quem trabalhava na base da hierarquia. Ela sabia do cartão, sabia da instrução, sabia do que estava sendo pedido, e ela sabia que ninguém ia perguntar a opinião dela sobre nada.
Seu trabalho era executar, não questionar. Seu emprego, que sustentava ela e ajudava a família, dependia disso. Mas ela também tinha visto Abby receber o cartão. E tinha visto a expressão que Abby fez. E dentro dela, naqueles 4 minutos que estavam correndo enquanto o programa se aproximava, Célia estava torcendo por alguma coisa que ela não conseguia articular completamente. Estava torcendo por Abby fazer o que ela achava que Abby ia fazer, mesmo sabendo que isso podia criar problema, podia criar confusão, podia fazer a tarde virar uma tarde difícil para todo mundo nos bastidores. O relógio na parede marcava cada segundo com uma objetividade cruel. 2 minutos e meio para o ar. A plateia estava esquentando com a música de abertura que o sonoplasta estava testando. As câmeras faziam seus últimos ajustes. O piso do palco brilhava com aquela luz que transformava tudo em espetáculo. E Abby estava de pé, com o cartão ainda na mão, olhando para o palco como se estivesse medindo alguma distância invisível. Foi aí que ela fez a primeira coisa. Não foi a coisa que a plateia viu. Foi uma coisa pequena, de bastidor, que só Célia e mais 1 ou 2 pessoas perceberam. Abby dobrou o cartão. Cuidadosamente, com os 2 dedos, dobrou ao meio, depois ao meio de novo e colocou no bolso. Não no lixo. No bolso, como quem guarda uma prova. Isso pode parecer pequeno. Não era. Na linguagem não verbal dos bastidores de televisão, guardar um cartão de instrução no bolso em vez de descartá-lo ou devolvê-lo dizia uma coisa muito específica. Eu sei o que está aqui, e eu vou decidir o que faço com isso. O diretor de estúdio viu, fez uma cara, não disse nada. O que ele ia dizer? O programa ia entrar no ar em 2 minutos. Agora estamos no palco. A plateia está aplaudindo, a música está no ponto certo. As câmeras estão todas abertas e Abby Camargo está andando em direção ao sofá com aquela postura que era a assinatura dela. Não arrogante, não performática, mas absolutamente presente. Como se cada passo fosse calculado não para impressionar, mas para aterrissar. Para estar ali de verdade, sem resíduo de bastidor, sem rastro de cartão dobrado no bolso. Mas a dor estava ali. Quem estava muito perto conta que ela fez um ajuste discreto ao sentar. Um ângulo ligeiramente diferente do habitual. Uma forma de se acomodar que não comprometia a postura, mas que claramente estava negociando com alguma coisa que o corpo estava sentindo. Uma dor que não tinha sumido. Uma dor que ela tinha decidido não deixar definir o que ia acontecer a seguir. O convidado entrou. A conversa começou. E nos primeiros minutos tudo correu dentro do que a direção tinha pedido. Assuntos leves, assuntos seguros, o tipo de televisão que não incomoda ninguém, que não cria problema, que passa fácil pelo crivo de qualquer anunciante preocupado com a própria imagem. Abby conduzia com a habilidade que era só dela, fazendo parecer natural, fazendo parecer espontâneo, como se aquela conversa tivesse nascido ali e não seguisse nenhum roteiro, mesmo quando estava seguindo. A plateia estava quente, o convidado estava à vontade. E então chegou o momento. Não foi anunciado. Não teve sinal de câmera nem contagem de diretor. Foi simplesmente uma pausa natural na conversa. Uma daquelas pausas que parecem respiração, mas que quem sabe conduzir entrevista sabe que são na verdade um portal. Um segundo de abertura onde qualquer coisa podia ser dita. E Abby foi. Ela foi exatamente para o assunto que o cartão dobrado no bolso dizia para não ir. Não de forma agressiva, não de forma confrontacional, com aquela leveza aparente que era a arma mais afiada do arsenal dela. Uma pergunta que parecia simples, uma pergunta que qualquer pessoa do lado de fora olharia e diria: isso é só uma pergunta de programa de auditório. Mas que quem entendia o contexto, quem sabia do cartão, quem conhecia o convidado e o que estava em jogo, essa pessoa ficou sem respirar por um segundo. Na cabine de controle, nos bastidores, no corredor onde Célia estava parada com um fone no ouvido, naquele instante todo mundo parou junto. O convidado olhou para Abby com um tipo específico de gratidão que você reconhece quando vê. Não a gratidão de quem ganhou um presente inesperado. A gratidão de quem foi visto, de quem esperava não ser visto, de quem tinha chegado ali preparado para não ser visto, e que, de repente, estava sendo visto de verdade,
numa tarde de programa ao vivo, por uma mulher com um cartão dobrado no bolso e uma dor no corpo que ela tinha escolhido não deixar vencer. Sei que você está aqui faz um tempo, e antes de eu te contar o que aconteceu depois, o que a direção fez, o que o bastidor fez, o que Célia presenciou e carregou, eu preciso parar um segundo de novo, porque quem está assistindo isso é alguém que cresceu com a televisão brasileira, que teve a Abby dentro de casa, na tela, em algum momento da vida, e esse tipo de memória é uma coisa rara. Não é nostalgia superficial, é raiz, é parte de quem você é, e esse canal existe para honrar isso. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve agora mesmo. E deixa um comentário. Conta pra gente. Você assistia o programa da Abby em casa? Com quem você assistia? Um comentário seu vale mais do que você imagina para esse vídeo chegar em mais gente que merecia ver. Agora, o que aconteceu na cabine de controle quando Abby fez aquela pergunta foi o equivalente televisivo de um alarme de incêndio silencioso. Todos viram, todos sentiram, mas ninguém gritou. Porque gritar na cabine de controle enquanto o programa está no ar é a última coisa que qualquer profissional de televisão faz. Pelo menos na televisão dos anos 80, onde a compostura no bastidor era parte do código de sobrevivência, tanto quanto qualquer outra habilidade técnica. O diretor de estúdio olhou para o monitor, depois para o roteiro, depois para o monitor de novo. Havia uma decisão a ser tomada rapidamente, e ela não era simples, porque interromper Abby no meio de uma conversa que estava claramente funcionando, a plateia estava viva, o convidado estava respondendo de uma forma que não se vê toda semana. Interromper aquilo era um risco. Era o tipo de risco que aparecia nos números de audiência e que depois aparecia nas reuniões de segunda-feira de manhã, naquele tipo de reunião que ninguém queria ser o protagonista. Mas deixar continuar também era um risco. Era o risco de um patrocinador ligar, de uma diretoria ficar insatisfeita, de uma tarde tranquila virar uma tarde com consequências que se arrastariam por semanas. O diretor de estúdio ficou imóvel por alguns segundos. Na televisão ao vivo, alguns segundos são uma eternidade. Célia estava num corredor lateral, de onde dava para ver um monitor pequeno e escutar pelo fone. Ela viu o rosto do diretor de estúdio pela janela de vidro da cabine. Ela viu a imobilidade. E ela viu no monitor pequeno Abby conduzindo a conversa com uma tranquilidade que parecia, mas absolutamente parecia, total domínio da situação. A dor ainda estava lá. Célia tinha visto o ajuste ao sentar. Sabia que a dor não tinha ido embora. E mesmo assim, na tela, o que aparecia era uma mulher completamente presente, completamente comprometida com aquela conversa, completamente entregue àquele momento. A conversa durou mais tempo do que o bloco tinha previsto. Não muito mais. A televisão ao vivo tem seus próprios mecanismos de controle de tempo que funcionam independente de qualquer decisão pessoal, mas o suficiente para que o assunto fosse tratado com a dignidade que merecia, para que o convidado fosse ouvido de verdade, para que a plateia ficasse quieta, do tipo de quieta que não é tédio, é absorção. E então, tão naturalmente quanto tinha entrado no assunto, Abby saiu. Uma virada de conversa, uma risada, uma pergunta leve, e o programa voltava para o que a direção queria que fosse. Como se o desvio nunca tivesse acontecido. Como se aqueles minutos tivessem sido a coisa mais natural do mundo. Na cabine de controle, o diretor de estúdio relaxou os ombros. Não disse nada. Não havia o que dizer. O que tinha que ser feito já estava feito. Tanto o que Abby tinha escolhido fazer, quanto o que ele tinha escolhido não fazer para impedir. Depois do programa, os bastidores têm uma rotina específica. As câmeras são guardadas, os técnicos saem, a plateia é dispensada, e quem trabalha ali começa o processo de desmontagem que transforma o palco iluminado em apenas um espaço com cadeiras e cabos. Há uma decompressão que acontece nesses minutos que quem nunca trabalhou em televisão ao vivo não consegue imaginar completamente. O nível de atenção sustentado durante uma transmissão ao vivo é o tipo de coisa que sai do corpo com um tipo específico de cansaço. Abby ficou sentada no sofá por alguns minutos depois que o programa saiu do ar. Não é algo que se menciona muito,
mas há relatos de pessoas que trabalharam com ela de que esse era um hábito dela, ficar um tempo no palco depois do programa, como se precisasse de uma transição entre o ao vivo e o resto. Uma forma de aterrissar de volta. Nessa tarde, Célia passou pelo palco com uma pilha de papéis e viu Hebe sentada. Não era o trabalho de Célia parar ali. Não era o trabalho de ninguém parar ali, na verdade. O protocolo era deixar a apresentadora com seu espaço depois do programa. Mas Célia parou. Não há como saber exatamente o que foi dito, porque Célia, em anos de relato para quem ela considerava confiável, sempre foi discreta sobre o que trocou de palavras com Hebe naquele momento. O que ela conta é que parou, que Hebe olhou para ela e que houve alguma coisa dita, não sobre o programa, não sobre a instrução, não sobre o cartão dobrado no bolso. Algo simples. Algo que Célia define como uma coisa que uma mulher mais velha diz para uma mais nova, que está tentando entender como sobreviver em lugar difícil. O que Célia lembra é que saiu dali diferente de como tinha entrado. Não com uma resposta sobre o que tinha acontecido naquele dia, não com uma resolução para os conflitos que a tarde tinha levantado, mas com algo que ela carregou por muito tempo. Uma clareza sobre o que significa escolher e o que essa escolha custa, e por que algumas pessoas fazem ela assim mesmo. O cartão nunca virou assunto oficial. Não há registro público de nenhuma confrontação sobre o que aconteceu naquele programa. Pelo menos não que eu tenha encontrado ou que apareça em relatos confiáveis. Na televisão dos anos 80, muita coisa que acontecia no bastidor ficava no bastidor. Era uma cultura de não registrar, de não deixar rastro, de resolver as coisas no corredor e seguir em frente. E muita história importante da televisão brasileira foi perdida exatamente por causa disso. Mas a dor que Hebe sentiu naquela tarde e que não a impediu de fazer o que ela fez, essa é a parte que fica. Não como detalhe médico, não como curiosidade de bastidor, mas como metáfora concreta de alguma coisa que é muito difícil de falar, mas que todo mundo que chegou a uma certa altura da vida já sentiu de alguma forma. A coisa que você carrega, a coisa que está te pesando, a coisa que seria o motivo mais legítimo do mundo para você não fazer o que você veio fazer, e a escolha, ainda assim, de fazer. Porque Hebe Camargo não era inumana, não era feita de material diferente. Ela sentia dor, ela sentia pressão, ela sentia o peso de um cartão no bolso que dizia para ela ficar dentro da linha. Ela vivia na mesma televisão de todos os outros, com as mesmas hierarquias, com as mesmas ameaças veladas, com as mesmas consequências pairando sobre qualquer passo fora do roteiro. O que ela tinha, e isso aparece em cada história de bastidor de quem trabalhou com ela, em cada relato de quem estava nos estúdios nesse período, o que ela tinha era uma clareza sobre o que ela não estava disposta a abandonar. Não sobre tudo, não em todo momento, mas sobre certas coisas em certos momentos. Havia uma linha que ela conhecia e que ela protegia com uma firmeza que não precisava de grito para ser grito. Naquela tarde, a linha era uma conversa que merecia ser tida. E ela teve. O convidado daquele dia, que teve a chance de dizer o que precisava dizer naquele palco, segue sem saber completamente o que estava em jogo nos bastidores enquanto aquela conversa acontecia. Essa é a natureza da televisão ao vivo. O que aparece na tela é apenas a superfície. O que sustenta a superfície, o que torna a superfície possível, acontece em lugares que a câmera não alcança. Célia continuou trabalhando na televisão por muitos anos. Subiu na hierarquia, passou por emissoras diferentes, viveu outras tardes com outros tipos de pressão e outras decisões a serem tomadas. E ela conta, para quem tem a paciência de ouvir uma história que não é sensacional, que não tem escândalo, que não tem vilão cartunesco, que aquela tarde específica ficou com ela, não como trauma, como referência. Quando você precisa decidir alguma coisa difícil, quando a dor ou a pressão ou o medo estão pedindo para você ficar dentro da linha, é útil ter uma imagem concreta de alguém que não ficou. Não porque não sabia o que estava arriscando, mas porque sabia também o que estava custando não arriscar. A televisão brasileira dos anos 80 produziu muita coisa. Produziu entretenimento, produziu cultura, produziu histórias que atravessaram gerações.
e produziu também uma galeria de pessoas que, dentro de um sistema com todas as suas limitações e pressões e hierarquias, encontraram maneiras de ser mais do que o sistema previa para elas. Gabby era uma dessas pessoas. Não porque era perfeita, não era. Não porque nunca cedeu. Cedeu como todo mundo que sobrevive num ambiente assim, cede em algum momento. Mas porque em certos momentos que importavam, com uma dor no corpo e um cartão dobrado no bolso, ela sabia exatamente o que era dela e o que não estava disposta a entregar. E a plateia que estava naquele auditório naquela tarde, mesmo sem saber de nada disso, mesmo sem conhecer o cartão, sem conhecer a instrução, sem conhecer a dor, a plateia sentiu alguma coisa. Não conseguiu nomear. Não precisava nomear. Sentiu aquela diferença de temperatura que existe quando uma pessoa está completamente presente no que está fazendo, quando não há distância entre quem a pessoa é e o que a pessoa está fazendo. Isso fica, não na fita que pode sumir, não no registro que pode se perder, não na memória oficial que pode ser reescrita. Fica em quem estava lá. Fica em quem viu pelo vidro da televisão, sem entender completamente o que estava vendo, mas sentindo que havia ali alguma coisa real. Fica em Célia, que parou quando não precisava parar, que ouviu uma coisa que uma mulher mais velha diz para uma mais nova que está tentando entender como sobreviver em lugar difícil e que saiu dali diferente. E fica aqui nessa história que eu te contei hoje, que existiu naquele estúdio, naquele calor de câmera de tubo, naquele cheiro de madeira velha e pó de maquiagem, naqueles 4 minutos entre a dor e a entrada no ar. 4 minutos. Que são o tempo de uma vida inteira de escolhas. Agora você entende por que aquela plateia nunca esqueceu. E, para finalizar, uma última coisa, porque esse canal é feito de histórias como essa, de bastidores que a televisão oficial nunca teve interesse em contar, de memórias que o tempo tenta engolir e que a gente insiste em manter vivas. Se você chegou até aqui, você já sabe o valor disso. Então, faz uma coisa por mim. Inscreve no canal se ainda não fez. Dá o like nesse vídeo. Cada like diz para o algoritmo que esse tipo de história importa. E isso faz toda a diferença para que o próximo vídeo chegue em mais gente como você. E nos comentários, me conta, qual foi o momento da Hebe Camargo que ficou com você? Uma entrevista, uma cena, uma tarde de domingo, com o programa passando na televisão da sala. Conta lá embaixo. Sua memória é parte dessa história também. Até a próxima.